Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos meditar da palavra de Deus? Meus amigos, meus irmãos, será que existe um evangelho de Satanás? Será que existe? Será que existe igreja de Satanás? Aí você pode falar, existe. Lá nos Estados Unidos tem uma, que é a igreja de Satã, né? Todos conhecem. E aí tem a Bíblia satânica, tem o sacerdote. Muito bem. Será que perto de você não tem alguma igreja satânica também? Não, imagina. Será que na sua rua, na sua cidade, não tem uma igreja de Satanás também? Não, que eu saiba não, só tem igreja evangélica, só tem igreja católica, mas... Ou será que você não frequenta em alguma igreja satânica? Pelo amor de Deus, piorou ainda, eu sou servo de Deus, né? Mas, meus amigos, meus irmãos, a igreja satânica ela é muito mais comum do que você possa imaginar. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, ele fala sobre a sinagoga de Satanás, sobre a igreja de Satanás, né? E pensando sobre isso, eu falei, vou fazer um vídeo, porque hoje a maioria dos cristãos não sabe distinguir a igreja de Satã e a verdadeira igreja de Deus. Eles não sabem distinguir o verdadeiro homem de Deus, o pregador de Deus, ministro de Deus, do falso ministro. Hoje eles não sabem. Eles não sabem discernir o falso apóstolo e os verdadeiros apóstolos. Eles não sabem discernir a verdadeira palavra de Deus e a palavra de Satanás. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 25, 22, a palavra de Deus fala sobre o joio e o trigo. O que é o joio e o trigo? O joio e o trigo, eles se parecem muito. Parece muito. Eles são, se você não tiver um olhar bem aguçado, você não sabe distinguir o que é o joio e o que é o trigo. E o evangelho do diabo também é a mesma coisa. Se você não conhecer a palavra de Deus, você também não sabe discernir o evangelho do diabo e o evangelho de Jesus Cristo, porque eles são muito parecidos, muito parecidos. Quanto mais parecido, mais vai te enganar, né? O evangelho do diabo. E a Bíblia do diabo? Também tem. Tem umas Bíblias aí que estão traduzindo, mudando muitas palavras. E às vezes o próprio ministro de Satanás, ele usa as próprias escrituras, né, traduzida corretamente, mas eles distorcem a palavra. 2 Coríntios 11, 14, 13 e 14 fala que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros de ministros da justiça. Eu fiz uns vídeos aqui denunciando alguns pregadores, e aí eu vi muitos seguidores deles, né? Não citaram nenhum texto bíblico para mim. Você está condenando? Porque fulano de tal, ele é um homem ilibado, um homem de caráter. Aí é que está o perigo. Os ministros de Satanás, eles se apresentam como homens acima de qualquer suspeita. São bons pais de famílias, bons cidadãos, né? Cidadãos. Eles não vêm com perversidade. Pelo contrário, eles vestem uma capa de piedade. E hoje a palavra de Deus fala, o próprio Jesus Cristo falou, né, que ia ter falsos cristos. O que é falsos cristos? É um Jesus que é pregado nos púlpitos, mas é falso. Um desses Jesus, ele promete para você que a sua família vai ser salva, que a sua família vai ser unida. E esse falso Jesus, ele vai te dar uma vida nessa terra abundante, sem sofrimento. Esse é o falso Cristo que a palavra de Deus, o próprio verdadeiro Cristo falou, né? Mas no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo mandou uma exortação para os Gálatas, que eles começaram na igreja verdadeira e estavam indo para uma outra igreja. Está aqui no versículo 6. Maravilho-me que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Então, a palavra de Deus falando que existe um outro, mas não é o verdadeiro.
o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, meus amigos, meus irmãos, talvez você frequente uma igreja de Satanás transvestido em igreja de Jesus Cristo. Você tem que tomar muito cuidado. Talvez você ouve pregações, mas não é o verdadeiro evangelho. É o falso evangelho. Por quê? Porque você não conhece a palavra. Esses dias eu falei do Hernandes Dias Lopes, falei do pastor Moabel, né? Porque esses ministros, eles vêm com 99% de verdade. Mas chega um certo momento da palavra que eles mostram quem eles são. Porque eles não aceitam a palavra 100%, eles não aceitam. Eles aceitam até um certo ponto, aliás, eles levam a pessoa até um certo ponto. Porque o evangelho de Satanás, ele é parecido com o evangelho de Jesus Cristo. E às vezes você está sendo enganado. Como o pastor Moabel enganou milhares de pessoas. Mais de 200 mil pessoas inscritas lá. E todas elas defendendo ele. Todas elas, por mais que você mostre dentro da palavra de Deus que ele é um herege, que ele não era um ministro de Cristo. Não, mas ele era um pai exemplar. Ele mesmo fala, eu nunca botei meus olhos numa moça. Casei com a primeira namorada. Eles vêm dessa forma. Eles vêm acima de qualquer suspeita. E eles vestem as suas próprias capas de justiça. Entenderam? Pastor Hernandes Dias Lopes, as igrejas abrem as suas portas para ele. Eu já fiz um vídeo. Ai, mas o pastor Hernandes Dias Lopes é um homem de Deus. Um homem profundo conhecedor da palavra. O diabo conhece a palavra. Mas assiste, leia todinha a palavra, leia várias vezes. Você vai ver que ele não está pregando conforme a sã doutrina. Ele rejeita. Ele nega o Senhor. Como é que eles negam o Senhor? Já fiz um vídeo dizendo aqui. Eles negam, dizendo, olha, não é bem assim. Não é literal. É figurado. Mas a ideia é essa. É assim que eles falam. Entenderam? Você tem que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, Jesus Cristo me falou, que se possível fosse eles enganar até os escolhidos. Mas não é possível, porque os escolhidos estão firmados na doutrina que é a palavra. E a palavra de Deus fala assim, ó, aqui no Gálatas capítulo 1, fala assim no versículo 8, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. O apóstolo Paulo falou assim, olha, vocês têm que tomar cuidado, mesmo que eu volte aqui. Ó, minha gente, não é desse jeito que eu preguei, é diferente, eu pensei bem, eu analisei. Não é desse jeito. A palavra de Deus fala que seja maldito. Olha que coisa interessante. Ah, você está reunido em determinado local, de repente aparece uma luz, um anjo. Olha, eu tenho uma nova revelação, igual eu já vi em muitas igrejas. Anátema. O evangelho puro e cristalino está aqui, na palavra de Deus. E às vezes você está fazendo parte de uma igreja de Satanás. Às vezes você é a própria igreja de Satanás, você é a sinagoga. Às vezes você está comungando com aquelas pregações de um ministro de Satanás que se transfigurou em ministro da justiça. Meus amigos, meus irmãos, isso aqui é coisa muito, muito sério. Isso leva você para o inferno. Isso leva você para a perdição. Porque a obra do diabo, ele veio para enganar. Essa igreja que está lá nos Estados Unidos, de Satã, essa não engana ninguém. Essa não engana ninguém. Mas o que engana é aquela que vem, parecendo a igreja de Jesus Cristo. Vem apresentando um Jesus Cristo, que não é o próprio Cristo, morto na cruz e que apresenta uma cruz para nós. É um Jesus Cristo que vai resolver todo o teu problema. É um Jesus Cristo de amor. Eles apresentam um Jesus Cristo que não vai julgar ninguém. É um Jesus Cristo que não julga ninguém. É um Jesus Cristo que passa a mão na cabeça do pecador. Esse é o falso Cristo. Mas o verdadeiro, ele tem palavra de condenação, sim, para o pecador que não quer se arrepender. E tem palavra de salvação para o penitente, para o arrependido. E aí eu fico vendo aqui nas minhas redes sociais, né, os verdadeiros pregadores, que são pouquíssimos. Eu olho as inscrições dele. Nossa, é muito pouco.
Eu olho as visualizações, muito pouco. Mas eu olho aquele que vem com a cana. Eles têm até uma aparência agradável. Tem um aqui que ele tem 10 milhões de seguidores. Faz a oração do meio-dia, a oração da noite. O dia que eu tiver muitos seguidores, milhares, milhões, eu vou ficar preocupadíssimo. Se eu tiver muita visualização, eu vou assistir aquele vídeo meu, vou dobrar meu joelho e vou falar, Deus, será que tem alguma coisa errada aqui? Eu vou desconfiar. Mas enquanto tiver esse minguado, eu vou sempre me lembrar que a porta é estreita, que o caminho é apertado. Quando eu vejo esses pregadores verdadeiros aqui, com pouquíssimas, anos e anos de internet, mas pouquíssimas inscrições, pouquíssimas visualizações, mas na hora que eu explodir, não vejo uma pregação, se explodir, eu vou olhar a pregação, eu vou assistir a pregação dele 10 vezes. 10 vezes. 20 vezes. Entenderam? Agora, quando eu assisti a pregação do Hernandes Dias Lopes, várias vezes. Falei, não, será que eu estou enganado? Será que eu não ouvi coisa errada dele? Pastor Moabel, assisti. Eu já tinha deixado de seguir ele, mas aí eu vi aquilo lá. Falei, não, eu vou assistir várias vezes. Não é possível. Um homem calmo, palavras macias. Todo mundo não tem o que falar dele, né? Mas aí a heresia está embutida. E eu disse que ele perdeu a sua salvação. Ele negou a eficácia do Espírito Santo de Deus. Ele negou o poder de Deus, o poder da onisciência. Ele negou, ele mutilou. É esse que esses pregadores fazem. Hernandes de Lopes, mesma coisa. E tem outros também. Caio Fábio, René Kivitz. Meus amigos, se eu for citar nome aqui, vou passar horas e horas, que não vale a pena. Que Deus possa iluminar a tua mente, o teu coração. E você toma muito cuidado, muito cuidado. Que isso é perigoso, leva você para o inferno. Você vai para o inferno enganado. Mas por quê? Porque você não quer saber da verdade. Você gosta do erro, você gosta deles. Você gosta das pregações dele. O teu ouvido incircunciso aceita muito bem isso, não dói no seu ouvido a pregação. Mas quem tem ouvido circuncidado pelo Espírito Santo, ai meu Deus, falou besteira, falou heresia, isso aqui não é, você já fica assustado, você vai falar, não, isso não é de Deus. A verdadeira palavra de Deus, quando cai no ouvido do verdadeiro cristão, oh meu Deus, obrigado, é verdade, Senhor. Entenderam? Mas quando você não tem o ouvido circuncidado, oh glória, aleluia, ele está falando a verdade. Você também faz parte. Você gosta disso aí. Você não gosta da verdade, né? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.